Fala galera, beleza? Vamos falar aqui agora sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? No grosso modo, de forma prática, simples, significa o seguinte. Por exemplo, se eu dividir o 1 por 2, vai dar 0,5. Ó, 1 dividido por 2. Não dá para dividir, põe o zero aqui, a vírgula. Qual é o número que eu multiplico com 2? Para dar 10, 5. Então aqui dá 10. Então a divisão aqui dá 0,5. Quando tu dá 2 dividido para 4? Ó, 2 dividido para 4. Não dá 2 por 4, põe o zero é a vírgula. Qual o número que eu multiplico por 4 para dar 25? Aqui, ó. Opa. Aqui é 5, ó. Veja que também deu 0,5. Então, frações equivalentes, elas são frações que representam, dão o mesmo resultado. Porém, uma forma de enxergar isso na prática é o seguinte. Veja, por exemplo, que eu tenho aqui essa fração. Essa figura aqui, esse inteiro que foi dividido em duas partes, certo? Se eu for dividir e veja o seguinte, o número de cima representa a quantidade que está pintada, não é isso? Ó? O número de baixo é o total de figuras. Se eu for dividir ou multiplicar, aqui no caso a divisão, se eu for dividir, por exemplo, essa fração para achar um equivalente, olha o que acontece. Eu tenho 2 sobre 4 que também representa uma fração. 4 é o número de baixo e 2 é o número de cima, que está sendo a representação dos números dos quadradinhos pintados. Veja o que aconteceu. Eu peguei o número de cima, dividi em duas partes. Mas se eu dividir aqui em mais duas e aqui em mais duas, eu acabo tendo o quê? Essa representação. Então veja o seguinte. O total aqui, que eram 2, ficou 4. O total que era 2 ficou 4. Porém, para manter a equivalência, o que é que tem que acontecer? A figura que era 1 passou a ser quem? 2. Que realmente representa a equivalência. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte. Vamos pensar em uma saca de milho. Um exemplo tosco, né? Claro. Um saco de milho alimentam 2 galinhas. 2 sacos de milho vão alimentar 4 galinhas. Então, manteve a proporção, manteve a equivalência, entende? De qualquer forma, a equivalência manteve. Então, isso é equivalência de frações. Show? Aí, aqui, vamos ver aqui uns exemplos muito interessantes para saber o seguinte. Para saber quando é que uma fração é equivalente à outra. E aí é muito simples. Por exemplo, como? Olha o método prático. Eu tenho 3 sobre 5. 6 sobre 10. São equivalentes muito simples. Qual é o número que eu multiplico com 3 para dar 6? 2. Para que eu mantenha a equivalência, tanto para dividir quanto para multiplicar, se eu fiz isso e descobri que eu tenho que multiplicar o de cima por 2 para dar 6, eu tenho que multiplicar também o de baixo por 2. E aí, se eu fizer isso, qual é o número que dá? 2 vezes 5, né? 2 vezes 5 dá quanto? Tem que dar quanto? 10. Então, ó, essas frações são equivalentes. Simples. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Ó? 15 sobre 8 e 7 sobre 4. E aí, claro, você procura os números que forem mais fáceis, né? Vocês procuram os números que forem mais fáceis para vocês fazerem a comparação. Vamos começar com 8. Tanto faz começar com o de cima, quanto começar pelo de baixo. Ó. Veja que tem 8 e 4. Qual é o número que eu divido 8? Ou vocês podem começar daqui para cá, não importa. Por exemplo, qual é o número que eu multiplico por 4 para dar 8? 2. Então significa que eu tenho que fazer a mesma coisa com o de cima. Então eu tenho que multiplicar o 7 por 2. Se eu multiplicar tem que dar quanto? 14, né? Aqui deu 15. Ó. Então essas frações não são equivalentes. Se você fizesse o raciocínio contrário na de cima e na de baixo, também daria certo. Não importa. Por exemplo, qual é o número que eu divido por... Qual é o número que eu divido 6 para dar
3. Aqui eu divido por 2, vai dar 3. Então eu tenho que fazer a mesma coisa com 10. 10 dividido para 2 dá 5. Ó, mesma coisa, são equivalentes. Aqui do mesmo jeito. Qual é o número que eu divido por 8? Para dar 4, 2. Então 8 dividido para 4, 8 dividido para 2 dá um 4. Então eu tenho que dividir o 15 também por 2. Se eu dividir, não dá exato. Então essas frações, como vimos, não são equivalentes. Então não importa a ordem que você faça, vai funcionar. Então vamos lá. Qual é o número que eu multiplico por 1 para dar 4? 4. Então eu tenho que fazer a mesma coisa com 2. Qual é o número que eu multiplico por 2? 4. E vai dar quanto? O resultado tem que dar 8. E justamente, ó, são equivalentes. Então assim sucessivamente, ó, vamos ver os outros. Qual é o número que eu multiplico? Lembre, tanto você pode pensar em multiplicação ou divisão, começando com o número, o primeiro ou o segundo, começando com o de cima ou com o de baixo, não importa. Contanto que vocês façam na ordem. Por exemplo, qual o número que eu multiplico? 2 para dar 6, eu multiplico aqui por 3. Então tenho que multiplicar embaixo por 3. Dá 9, dá. Então são equivalentes. Qual é o número que eu multiplico 3 para dar 6? 2. Então aqui embaixo eu tenho que multiplicar também por 2. 7 por 2 dá 14, dá. São equivalentes. Qual é o número que eu multiplico por 2 para dar 6? 3. Então tenho que multiplicar embaixo por 3. Ó. 5 por 3 dá 15. Então essas frações não são equivalentes. Beleza? É isso, galera. Esse é o raciocínio para achar frações equivalentes. Isso é importante, sim, com certeza lá na frente. Porque, por exemplo, um exemplo, você vai fazer esse tipo de conta, 5 sobre 3 menos 6 sobre 10. Se você já tem a percepção de que são equivalentes, então aqui vai dar 0. Por quê? Porque um número dividido, subtraído por ele mesmo vai dar 0. 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 3 sobre 5 menos 6 sobre 10, 0 também, beleza? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.